Good afternoon, everyone. It is my privilege and great honor to introduce today's distinguished speaker, former President of Brazil, Dilma Rousseff. In her late teens, Dilma Rousseff joined the opposition fight to the military dictatorship, for which she was jailed, tortured, and imprisoned for 3 years in the early 1970s. At the time, the prosecutor called Dilma the Joan of Arc of subversion. Upon her release, Dilma would go on to earn a degree in economics and serve in a series of senior positions at the municipal and state government level in Rio Grande do Sul. In 2001, Dilma Rousseff joined the Workers' Party, being a key figure in Lula's transition team. Before serving as his chief of staff, Dilma Rousseff was nominated Minister of Energy and Mines, and was responsible namely for the Light for All, Luz para Todos program, which expanded access to electricity to large segments of the population in Brazil. First elected president in 2010, re-elected for a second mandate in 2014, Rousseff was the first woman to serve as president of Brazil. Praised for her pragmatism, objectivity, practicality, and technical knowledge, Rousseff also holds a reputation for being tough and demanding, as well as for her unwavering courage. Today, President Rousseff will be speaking on social rights in Latin America in Portuguese for about 30 to 40 minutes, at which point we will open the debate for questions and answers. It is therefore with the greatest pleasure that I ask you all to join me in warmly welcoming President Rousseff to the Graduate Institute. Isso aqui não dá, não. Bom, primeiro eu queria agradecer a todos vocês por estarem aqui hoje. Queria fazer também um agradecimento a todos os organizadores do Festival de Direitos Humanos e o Festival de Filmes de Direitos Humanos e do Fórum de Direitos Humanos. Queria agradecer também aqui à direção do Instituto por permitir que nós usássemos esse espaço para um debate. Sobretudo, agradeço aos homens e mulheres aqui presentes, aos brasileiros, aos latino-americanos, aos suíços, aos europeus. Quero dizer para vocês que o Brasil, na última década, basicamente nos últimos 13 anos, fez um grande esforço, um imenso esforço para implantar uma sociedade em que os 200 milhões de brasileiros, mais de 200 milhões de brasileiros, tivessem acesso àquilo que é considerado o mínimo para sobreviver, mas não só. Tivesse acesso, além do mínimo para sobreviver, um caminho para o seu futuro. E isso passava por algumas coisas. Primeiro, combate cerrado à fome, à miséria, que é a pobreza extrema, e a própria pobreza. De um lado, tratava-se, portanto, de incluir milhões de brasileiros que vinham de um processo de exclusão secular. Aliás, é sempre bom lembrar que o Brasil foi o último país a sair da escravidão. De outro lado, o Brasil precisava dar passos significativos em direção à sociedade do conhecimento, à sociedade que permitisse à economia brasileira, à sociedade brasileira, acesso à ciência, tecnologia e inovação, a um setor industrial mais sofisticado,
a um conjunto de atividades que permitisse a geração de emprego de qualidade dentro do Brasil. E, nisso, um papel estratégico estava destinado a toda a nossa política de educação. Eu queria dizer aos senhores que, nesse processo, nós, de fato, desde o início, lutamos com unhas e dentes e deixamos claro para todo o governo, eu estou falando nós porque eu fui ministra-chefe da Casa Civil do governo Lula, e o ministro-chefe da Casa Civil do governo Lula faz toda a gestão do exercício da administração pública centralizada e descentralizada no Brasil. Então, nós fizemos um imenso esforço e criamos uma ideia básica. Combater a pobreza, a miséria e a fome se faz em todos os programas de governo, não apenas nos específicos. Mas nos específicos nós nos saímos muito bem. Nós completamos a rede de proteção social que existia no Brasil antes de nós e que afetava basicamente as populações idosas, pobres, tanto urbanas quanto rurais, homens e mulheres, e os deficientes pobres. Completamos isso com um programa que se chamou Bolsa Família e que foi reconhecido como dos melhores combates à pobreza, à miséria e à fome. Tanto é assim que nós saímos do mapa da fome, que a FAO avalia todos os anos. Em 2014, nós saímos do mapa da fome porque tínhamos reduzido a população que passava fome no Brasil de 14,8% da população para 1,7%, e caindo. E, neste processo, nós tivemos fantásticos resultados. Mas eu gostaria de falar rapidamente sobre alguns. Nós aumentamos o número em milhões de trabalhos formais no Brasil, empregando pessoas. No final de 2014, nós tínhamos a menor taxa de desemprego de toda a história das estatísticas de emprego do Brasil, 4,6%. Criamos 21 milhões de empregos formais. Nós aumentamos o salário real mínimo em 72%. E colocamos 14 milhões de famílias, 56 milhões de pessoas, em média, no Bolsa Família, protegendo aquelas famílias mais jovens, com crianças. Demos o cartão do Bolsa Família para as mulheres, porque mulher cuida para que o que ela recebe seja destinado prioritariamente a seus filhos. E exigimos contrapartidas. Tinha de ter 85% de frequência das crianças na escola para receber. E tinha de ter, pelo menos, 3 vacinas anuais para cada criança. E tinha de ter 3 consultas de pré-natal se a mulher estivesse grávida. Fizemos também um imenso esforço na agricultura. Colocamos na agricultura 3 tipos de programas. Primeiro, demos crédito para a agricultura, pequena agricultura, aquela agricultura familiar. Os grandes também obtiveram crédito, mas, para efeito do combate à pobreza e à fome, foram os pequenos agricultores, os que ganhavam menos, que foram os mais ajudados. Nós colocamos crédito à disposição. No último ano, antes de eu sair, nós tínhamos colocado 9,4 bilhões de dólares no ano. Nós compramos os produtos da agricultura familiar e, com eles, alimentamos todo dia 43 milhões de crianças e jovens, que também foi uma ação que acabou, com isso, nós conseguimos acabar com a fome no Brasil. Nós eletrificamos, porque havia no Brasil uma quantidade imensa de famílias que moravam no campo sem luz elétrica. Nós universalizamos a luz elétrica no Brasil e nós levamos água
fizemos uma política de segurança hídrica, tanto de pequeno porte como grandes obras de interligação, como a transposição de um rio. Uma transposição sem uma comparação exata, mas transposição como aquela que foi feita no Mississippi. Nós fizemos uma transposição de grande porte. Enfim, uma série de programas foram usados para que nós tivéssemos uma melhoria na situação, basicamente na situação de fome, miséria e pobreza. Isso também implicou numa distribuição de riqueza. Exemplo, nós criamos programas, um programa habitacional chamado Minha Casa Minha Vida, que garantiu acesso à casa própria a quem no Brasil não tinha acesso. Esse não foi um programa universalizado, mas nós chegamos a entregar 1.800.000 casas para as populações que ganhavam os menores salários. E contratamos 2.700.000 para essas populações também. O programa é maior que isso, mas é o programa que nós colocamos uma quantidade de recursos muito significativos, 94 bilhões de dólares. Enfim, fizemos um programa também de médicos. O Brasil não tinha médicos para as populações mais pobres. Nós colocamos 18.260 médicos, que atendem 63 milhões da população, numa parceria. Médicos nossos, médicos que vieram da América Latina, mas, sobretudo, médicos cubanos, num programa de assistência, de cooperação assistencial recíproca. Enfim, nós fizemos tudo isso. Por 4 vezes nós ganhamos eleição. Nós ganhamos eleição por essas 4 vezes. Na última vez foi uma eleição bastante disputada. Contra o nosso programa de governo, a proposta era um programa de governo neoliberal, redução do Estado, diminuição de direitos sociais, privatizações e um processo de desregulamentação da economia, redução do Estado brasileiro. Essa sistemática derrota levou a uma incredulidade em que eles conseguiriam aplicar o seu programa por métodos democráticos. Assim sendo, eu sou eleita pela 2ª vez, sou reeleita, em novembro de 2014. Em março de 2015, começa a proposta de impeachment. E eu vou ser impeachada, ou seja, vão me dar o golpe, por razões bastante questionáveis. No Brasil, só pode tirar um presidente se ele cometer crime de responsabilidade. Eu fui retirada do governo porque fiz 3 decretos de crédito suplementar para educação, hospitais e pagamento de diárias para policiais da Polícia Federal que transportam presos. Não foi pelo conteúdo dos decretos, até porque eles representavam 0,01% do orçamento, mas porque eles diziam que eu não tinha autorização legal para fazer, o que era uma discussão técnica, porque, do nosso ponto de vista, eu tinha autorização legal, porque na lei orçamentária isso é previsto. E também me criminalizaram o Plano Safra, que é um subsídio que nós damos ao crédito para toda a agricultura. Enfim, todo mundo sabe que essa criminalização fiscal ela não tinha substância. No máximo, ela poderia se transformar numa crítica administrativa
em que o tribunal dissesse para mim, não faça mais. É bom dizer que o tribunal nunca me julgou. Eu fui julgada antes pelo Congresso. Eu não tive nenhum julgamento. O julgamento previsto no Brasil pela Corte de Contas, eu não tive. Então, vejam vocês, eu fui julgada pelo ano de 2015 e começaram a pedir meu impeachment em março de 2015, quando nenhum dos fatos tinha acontecido. Então, fica claro o grau de discricionariedade. Mas eu não vou falar sobre isso, eu vou falar sobre o que acontece hoje no Brasil. O que acontece hoje no Brasil é extremamente grave. Por quê? Porque estão desmontando os programas sociais que nós fizemos e retirando os pobres do orçamento. Porque o que nós fizemos, na verdade, é incluir a população pobre do Brasil no orçamento brasileiro. Como é que eles estão fazendo isso? Eles aprovaram uma emenda constitucional que congela por 20 anos, em termos reais, num país como o Brasil, com uma população pobre e jovem, eles congelam por 20 anos os gastos com educação, saúde, segurança, assistência social, ciência e tecnologia e todos os demais. Só não congelam, em termos reais, a despesa financeira, por exemplo, com pagamento de juros. Este processo é um processo extremamente grave, é 20 anos. É um golpe social e um golpe democrático. Por quê? Porque a base da democracia brasileira é o voto popular. Se por 20 anos, e portanto, 5 presidentes, que o mandato é de 4 anos, por 5 presidentes, não se pode decidir onde gastar, como gastar, em quem gastar e com quem gastar, significa que seu voto não vale nada para a eleição presidencial. Ele está numa camisa de força. Nesse caso, como a cláusula do voto popular é cláusula pétrea na Constituição brasileira, é um golpe democrático. E é um golpe social porque, num país como o nosso, não existe hipótese de você não aumentar sistematicamente certos gastos. Primeiro, porque tem um déficit e você não consegue, num ano só, resolver o déficit passado, né? Todo o estoque de desigualdade que o Brasil tem, e você, ao mesmo tempo, tem de prover aquele ano em curso. Então, há um claríssimo golpe social. Além disso, vários programas foram limitados. Houve um programa, que é o Minha Casa Minha Vida, que virou Minha Mansão Minha Vida, porque passaram a financiar propriedades as mais valiosas, as mais caras, e, ao mesmo tempo, reduziram o que era empregado para o pessoal mais pobre. Isto, talvez eles voltem atrás, porque todos aqueles que não têm casa e que, de alguma forma, estão organizados, fizeram um grande acampamento no centro da maior cidade brasileira de São Paulo. Pode ser que haja uma volta atrás. Mas, enquanto não tem, a situação é essa. Tem uma outra questão que é muito grave e que diz respeito também ao fato de que, no Brasil, a população, como eu disse para vocês, a população mais velha estava protegida. Sempre teve. Para além do mandato meu e do presidente Lula. A proteção chama benefício chama BPC. Fica mais simples assim. O que é isso? É um benefício de um salário mínimo que se paga por um idoso pobre ou por um deficiente pobre, no campo e na cidade. Este está sendo
destruído. A proposta é desvincular do salário mínimo. Se desvincular do salário mínimo, cai de forma significativa o que esta pessoa receberá como benefício. E, além disso, aumentam para 70 anos de idade para a pessoa ter direito a isso, no caso dos idosos. Isso é muito grave, porque são pessoas que tiveram uma vida extremamente fragilizada e que não têm uma grande expectativa de vida, apesar de, por conta dos nossos programas sociais, nós termos aumentado a expectativa de sobrevida média em 4,6 anos. Mas não é justo que se desmonte diante da crise. O Brasil está numa grande recessão, que se desmonte diante da crise a proteção social que é necessária. Aliás, o Banco Mundial tem sido muito crítico em relação a certas decisões do governo ilegítimo do Brasil, principalmente aquelas referentes ao Bolsa Família. Eles têm dito, diante da crise, era importante aumentar o Bolsa Família, com toda razão, porque nós tivemos um Bolsa Família que é 28 bilhões de reais, e o Banco Mundial está propondo 30,4 bilhões de reais. E está dizendo que acha muito estranho mudarem uma política que deu certo. Acha muito estranho. Nós também não achamos estranho. Aliás, nós achamos estranho, mas sabemos a explicação. Na verdade, o que está acontecendo no Brasil é o golpe foi dado a mim. Muita gente diz que foi por conta do que ficou conhecido como estancar a sangria. Estancar a sangria é o seguinte: um dos golpistas, um senador golpista, líder dos golpistas, foi gravado. Ele foi gravado dizendo o seguinte: vamos tirá-la para estancar a sangria, não deixar que a Operação Lava Jato chegue até nós. Porque ele dizia, eu não ia interferir na Lava Jato, então vamos tirá-la. Eu não acho que é por essa razão que o golpe foi dado. Esta é uma razão de curto prazo. A razão de médio e longo prazo, ela é um enquadramento econômico, social e geopolítico do Brasil. O enquadramento econômico, social e geopolítico do Brasil era necessário. Por quê? Porque nós, junto com outros países da América Latina, fizemos uma política que provava que era possível crescer economicamente, fortalecer sua economia, criar toda uma cadeia produtiva e, ao mesmo tempo, distribuir renda. E que isso não era uma contradição, mas, pelo contrário, nós criávamos, ao mesmo tempo, um grande mercado de consumo de massas. E as pessoas passaram a viajar de avião, as pessoas passaram a ter acesso a bens e serviços que nunca tinham tido. Eu me orgulho muito da política em relação à educação, do fato que nós, quando mudamos o regime de concessão para regime de partilha na área do petróleo, destinamos, por lei, as receitas provenientes do petróleo no Brasil, da camada do pré-sal, que é bastante vultuosa as receitas, em 85% destinado à educação, porque a educação de qualidade é algo que requer dinheiro. Nós não queremos universalizar apenas a educação, nós queremos universalizar e garantir um acesso de qualidade, ou seja, aprimorar a educação brasileira. Para isso, uma das coisas que nós sempre quisemos foi garantir que os jovens pudessem estudar. Lugar de jovem é na escola. Lugar de jovem não é no trabalho, até a idade decisiva de formação profissional e educacional. Pois bem,
A reforma da Previdência que eles estão propondo exige, para você ganhar uma Previdência plena, o que exige? Que você comece a trabalhar aos 16 anos. Mas, na verdade, não é nem aos 16, é aos 9. Porque, como eles exigem 49 anos de contribuição, e no Brasil tem rotatividade, desemprego, informalidade ainda no mercado de trabalho, não é um padrão de mercado de trabalho completamente formal, a média de tempo que a pessoa fica sem trabalhar ao longo da sua vida é 7 anos. Então, se exige 49 anos mais 7, 56. 56 anos em relação a 65, que é o tempo mínimo de aposentadoria, dá 9 anos. Ou a gente vai condenar uma parte da nossa população ao subemprego, porque essas pessoas que não poderão se formar, que não poderão ter acesso decente à educação, só serão destinadas ao trabalho precário. Nós não queremos isso. Nós achamos que o Brasil atingiu uma etapa e tem riquezas suficientes para garantir para a sua população educação de qualidade. Não precisa de botar a população brasileira de 9 anos, nem de 16, para trabalhar. Pelo contrário. Aí vão dizer o seguinte: não, mas o Brasil está enfrentando uma violenta crise. E é por isso que tem de fazer esse esforço. Ora, eu quero dizer para vocês, porque não é de conhecimento geral, o Brasil tem hoje uma crise fiscal, só. O que é só? Ele não tem problemas de pagamento de dívida externa, de crise internacional, porque ele tem 380 bilhões de dólares de reserva, que nós acumulamos durante o nosso governo, o meu e o do Lula. Porque, quando o governo do Lula chegou, havia uma dívida de 14 bilhões de dólares ao Fundo Monetário. E o Fundo Monetário dava as cartas econômicas no Brasil. Agora, ele não é necessário que ele dê carta nenhuma, porque nós temos 380 bilhões de dólares de reserva, e quando da crise do euro, daquele momento mais grave, nós emprestamos dinheiro para o Fundo Monetário. Então, a situação por aí, nós não temos problemas. Não temos problema com bancos. Os bancos no Brasil não têm créditos podres. O que nós temos? Nós tivemos o início de uma crise econômica forte, e essa crise econômica forte levou a uma queda da arrecadação no Brasil. A tese vigente era que a gente tinha de cortar gastos. Para resolver a crise fiscal, você corta gastos. É a tese que também é adotada aqui na União Europeia ou aqui na Europa. Essa tese de que você corta gastos, muito bem, nós cortamos gastos. Mas nós sabemos que não é só cortando gastos. Porque quanto mais você corta gastos, mais cai a arrecadação, porque uma das demandas importantes é a demanda do Estado. Aí você tem de aumentar impostos, ou soltar a dívida, como fazem os americanos. Como nós não queríamos soltar a dívida, nós propusemos aumento de impostos. Não deram a menor atenção aos aumentos de impostos, principalmente porque eram sobre ganhos de capital e sobre transações financeiras. Então, o que acontece? Acontece que sistematicamente cai a arrecadação, e o Brasil, que não precisava de entrar num processo de recessão, entrou num processo de recessão. Por quê? Porque no meu governo, a partir da metade do ano de 2015, eu parei de ter condições parlamentares de governar. Não aprovavam nada que eu mandasse. E, a partir do novo governo ilegítimo, eles não conseguem
reverter uma situação que eles deixaram aprofundar. Por quê? Porque subestimaram a crise econômica e subestimaram a própria crise política que eles criaram. Então, nós estamos num impasse no Brasil. Esse impasse tem uma data para se desdobrar. Essa data é outubro de 2018, que o momento em que tem eleição presidencial no Brasil. Este é um momento crucial. Por quê? Porque na eleição presidencial, não só se discute todos os grandes problemas, os problemas nacionais que envolvem soberania, se vão ficar privatizando os blocos de petróleo do Brasil, se vão acabar com a indústria que fornece equipamentos de petróleo, se vão vender todas as terras brasileiras a estrangeiros, se vão, enfim, vamos discutir isso, vamos discutir a questão de perdas de direitos, vamos discutir a questão da democracia. Se tiver, tendo este contexto, é um momento muito decisivo. Mas, ao mesmo tempo, ele não ocorre só naquele dia, ele ocorre a partir de agora. A partir de agora, a eleição presidencial começa a circular no Brasil. Daí, tem a seguinte situação. O golpe, ele não acaba só com o meu impeachment. O golpe continua. Ele continua quando aprova a emenda constitucional que limita 20% por 20 anos ao crescimento real de educação, saúde, etc. Ele continua quando desmontam o Minha Casa Minha Vida. Enfim, ele tem várias etapas. Ele continua quando eles fecham o Ministério da Cultura, depois abrem, mas depois diminui. Eles fecham quando eles reduzem os gastos com educação, ciência e tecnologia. Enfim, ele tem a parte social. Ele tem a parte sobre a venda, por exemplo, de blocos de petróleo da Petrobras. Ele tem uma outra parte, que nós temos uma rede de logística de extração de petróleo e gás do Brasil, porque extraímos gás e petróleo em águas profundas, no meio do oceano. Então, tem uma rede logística, vendem parte da rede logística. Ele continua quando abrem os céus do Brasil sem contrapartida nenhuma. Bom, ele continua também quando criminalizam a política, quando nós temos o reinado de uma versão única dentro do Brasil, pela mídia oficial, só a rede social que transmite posições controvertidas, ou seja, o contraditório, permite o contraditório, a discussão. Mas ele continua mesmo, quando se conversa sobre a questão relevante da democracia e a única que permitirá ao Brasil retomar a sua trajetória de crescimento, que é a questão democrática. Só se houver voto direto e sair dele, não interessa quem seja, perder eleição é da democracia. Impedir eleição é ato excepcional e da ditadura. Então, nós vivemos um processo em que a questão democrática ela é muito importante, ela é mesmo estratégica e ela concentra todas as outras. E o voto popular é a única forma do Brasil reencontrar consigo mesmo, fazer uma espécie de lavar e enxaguar a sua própria alma e garantir que quem foi eleito pelo voto direto terá seu mandato respeitado. Isto é algo crucial para você resolver e fazer um pacto. Só que o pacto no Brasil só pode ser por baixo. Não há como, porque o Brasil sempre fez pactos por cima. Nós sempre saímos das crises com pactos por cima. Hoje, o pacto por cima não é possível. Não tanto por conta
por nossa conta, muito mais pelo nível de radicalização que algumas posições de direita no Brasil assumiram. Assim sendo, esse pacto por baixo, ele é crucial. O que acontece? Acontece que hoje o Brasil tem algumas pessoas que as pesquisas vão e fazem enquetes perguntando qual é a situação, em quem você vota, né? Pesquisas anteriores às eleições. E o que acontece é que 38% vota no Lula, 10%, 11% numa outra candidata, que foi a Marina. Outros 10% num ex-capitão do Exército chamado Bolsonaro, que prega a ditadura e prega a tortura também. E o resto está ali na faixa dos 7, 6, 8. Portanto, é altamente provável que as pessoas que estão hoje permaneçam. E há um risco muito grande para esses segmentos golpistas que o Lula se eleja, porque aí o golpe que eles deram é um golpe, não digo anulado, porque tem algumas coisas que eles fizeram que são irreversíveis, mas, na sua grande parte, ele é possível de ser corrigido, impedido de continuar, enfim, se repõe o Brasil nos seus trilhos. Ocorre que há, hoje, uma situação bastante indefinida e insegura no Brasil. Há um risco imenso de se tentar impedir esta eleição. Pode acontecer, no mínimo, 3 coisas. Pode impedir, porque se condenar alguém por 2 vezes, ele está impedido de ser candidato. Então, podem tentar condenar o Lula por 2 vezes, né? Se isso não der certo, pode mudar as regras da eleição presidencial. Essa mudança de regras podia ser, por exemplo, tentar um parlamentarismo no Brasil. O Brasil e o parlamentarismo não se dão bem, porque nós já tivemos 2 tentativas de parlamentarismo e um plebiscito por 2 vezes recusou. E há, por parte das pessoas mais progressistas, a consciência de que sempre a eleição presidencial permitiu mais transformação e colocou pessoas mais interessadas no crescimento e no desenvolvimento do Brasil do que ocorre nos parlamentos, que são um pouco mais conservadores, pelos filtros midiáticos, financeiros e oligárquicos que ainda remanescem nas diferentes províncias e estados do Brasil. Além disso, pode ter uma terceira hipótese, simplesmente adiar a eleição ou uma variante disso. Por isso, eu estou aqui, primeiro, para falar para os brasileiros que esta questão de eleição dentro do Brasil é nossa responsabilidade. E, portanto, peço a vocês a atenção e, mesmo daqui de fora, sempre é possível, pelos todos os meios que nós dispomos, de conversar. Uma segunda pedido diz respeito às pessoas aqui da Europa e os latino-americanos aqui presentes e os africanos, enfim, as pessoas de todo o mundo. É uma solidariedade ativa quando virem algum processo que apareça estranho para os senhores ou se torne visivelmente uma espécie, uma variante de golpe. A solidariedade por quê? Porque isso é mais para constranger e impedir certas medidas extremamente arbitrárias.
E aqui eu encerro e me coloco à disposição dos senhores para responder quaisquer perguntas que os senhores quiserem. Thank you. Thank you very much. We have roughly 20 minutes. This is a rather ungrateful role. My name is Philippe Calvin. I'm a professor in the Department of Anthropology and Sociology here at the Institute. I'm joined in the moderation efforts by André Sarli, president of the Graduate Institute Student Association. I believe André has a question, at which point we will open the debate for the audience. I would urge you to keep your questions simple, on topic, and as short as possible for the sake of the debate. On that note. Good afternoon, ladies and gentlemen. Here, I want to thank the Graduate Institute Student Association for all the help and the Brazilian community that helped me to address the questions. And I'm going to address the question in Portuguese to Dilma. Dilma, Presidenta, a lei antiterrorismo sancionada durante seu governo, assim como outras leis de outros países sul-americanos, foi denunciada por várias organizações especialistas possibilitar a criminalização de movimentos sociais. Como fica a defesa de direitos sociais, uma vez que operadores de direito podem enquadrar movimentos sociais e ativistas como terroristas? Essa lei antiterrorista, ela foi aprovada para os grandes eventos que ocorreriam no Brasil, tanto a Copa do Mundo como as Olimpíadas. Elas, de maneira alguma, permitem que se possa enquadrar como terrorista movimentos sociais e organizações sociais. Aliás, isso foi objeto de um acirradíssimo debate. E, mesmo quando tentaram emendas que garantissem essa possibilidade, essas emendas não só não foram aprovadas, como não foram aceitas. Então, não há a menor hipótese de que use-se essa lei para reprimir movimentos sociais e entidades sociais. Aliás, eu gostaria muito de saber, posto que houve várias repressões no Brasil pós-golpe, quando mesmo os golpistas usaram este argumento para prender alguém. Prenderam porque prenderam. Prenderam em São Paulo, prenderam todos os estudantes secundaristas que ocupavam escolas, prenderam os ocupantes de universidade. Recentemente, prenderam o líder do movimento Sem Terras, o Boulos, e também não foi por essa lei. Não existe esta questão. Isto é uma contra-informação. Não é possível nenhum governo, seja ele de que corrente política for, que use uma lei antiterrorista para prender movimento social e população brasileira. Não existe isso. Pensar que isso se faz de forma legal, quem pensa assim está equivocado e sugiro que olhe bem a lei e veja que essa hipótese inexiste. Let's open the debate. I have a question right here in the front. Do you want to raise your arm? I ask you to keep your questions simple and short so that as many people as possible can intervene. É bem curta. É porque nós vemos acompanhando esse lawfare tenebroso contra o Lula. E eu gostaria que a minha amadíssima presidente comentasse sobre isso. Olha, o chamado lawfare consiste no seguinte: consiste em você utilizar a legislação ou qualquer arma jurídica, decretos, etc., lei, processos, de uma forma a tentar combater ou ferir um adversário.
Há toda uma teoria a respeito do estado de exceção, da construção do que se chama de justiça do inimigo. Você não quer nem condenar, nem criar nenhum nível de justiça. O que você quer é destruir. E isso está sendo feito com o Lula em vários níveis. Primeiro nível, o procurador fazendo uma exposição sobre corrupção, apresentou um PowerPoint. No PowerPoint tinha a única coisa que era uma prova, é que tinha um retrato do Lula e uma linha de hierarquia, dizendo que o Lula era o chefe da organização terrorista. A própria imprensa perguntou quais são as provas. Ele disse, não tenho provas, mas tenho convicções. Por que isso? Porque quando você tem convicções e não tem provas, você está corrompendo a justiça e a legislação. Você está comprometendo o direito de defesa, comprometendo a legalidade, dizendo que uma pessoa, para ser julgada por um crime, ela tem de saber qual é o crime. Não pode se julgar ninguém abstratamente. Caso contrário, nós instituímos aquilo que o Kafka denunciava no processo, a sem razão. Esse é um. O segundo caso de lawfare é invadir o apartamento do Lula, olharam em todas as gavetas, olharam debaixo do armário, olharam debaixo do sofá, pegaram o Lula e levaram ele para um aeroporto. E não completaram a operação. Por quê? Ninguém sabe. Aí ninguém sabe, porque parece que ele iria para Curitiba, onde está localizado o centro da Operação Lava Jato. No meio do caminho, desistiram e devolveram ele para casa. Não explicaram por quê, não explicaram como e não explicaram a que título. Esta é uma das questões. Outra questão é, não adianta as pessoas que a justiça acredita que podem inculpar o presidente Lula, desmentir e dizer, não houve isso, não houve isso, não houve isso. Não adianta desmentir. Não adianta dizer não houve, porque o processo continua. Não adianta também todos os advogados presenciarem e se postarem de uma forma garantida pela legislação como direito de defesa, que o juiz sai da sua condição de juiz e passa a acusá-lo. E desrespeita os advogados. Então, é uma situação, o lawfare é uma situação de perseguição aberta. Ela está ficando cada vez mais constrangedora para quem faz. Por quê? Porque essa prática tem sido reiterada, tem mais de 1 ano e meio que isso ocorre. Então, os advogados do senhor presidente entraram na Corte de Direitos Humanos da ONU. A ONU recebeu a acusação de desrespeito e ofensa aberta a direitos humanos e deu um prazo para o governo brasileiro responder por que isto está acontecendo dessa forma. Então, esse é o quadro bem sintético. Eu dei os exemplos assim mais claros do meu ponto de vista. Okay. I think I have another question there, please. Obrigada. Meu nome é Maiara, eu sou aluna aqui do Instituto, mas essa pergunta que eu vou fazer ela foi elaborada pela comunidade brasileira de maneira geral. Em primeiro lugar, fora Temer.
Em um contexto global crítico, no que diz respeito à questão ambiental, alguns governos sul-americanos optaram por um modelo de desenvolvimento e infraestrutura que trata biomas como a região amazônica de uma forma quase colonial, na qual recursos hídricos, energéticos, minerais e florestais são extraídos em detrimento dos povos indígenas locais e do meio ambiente. O forte apoio dado ao setor do agronegócio e o decorrente avanço irresponsável da fronteira agrícola, bem como a multiplicação de estradas e hidrelétricas pela Amazônia, demonstram que, embora tenham havido avanços importantes na luta contra a pobreza e a fome, houve retrocessos e abusos aos direitos dos povos indígenas, sendo a usina de Belo Monte um dos casos mais emblemáticos. O atual governo ilegítimo e a bancada ruralista seguem aprofundando o atentado contra os direitos dessas populações através de propostas para desmantelar a FUNAI e avançar sobre os territórios indígenas. De que forma um eventual novo governo do PT respeitaria direitos indígenas e não significaria apenas uma continuação dos ataques a essas populações, conforme nós vimos no passado recente? Se tem uma coisa que eu não sou, é demagoga. Então, eu quero te dizer o seguinte. Nós temos, no Brasil, uma população de 200 milhões de habitantes. Você tem algumas formas de assegurar a essas populações acesso à eletricidade. Não só as populações pobres, as ricas também, as de classe média também, porque um governo ele não governa só por um segmento, ele pode dar prioridade a esse segmento, mas tende a atender a todos. No Brasil, você tem algumas hipóteses. Como em todos os países tem hipóteses, nós não temos usinas nucleares significativas. Nós temos menos de 1%. Depende do ano também. Vamos supor, no limite, 2% de usinas termoelétricas. Aí nós somos um país hídrico. Esse país hídrico conseguiu ser hídrico até o ano de 1999, 98, 99, quando teve um apagão energético. Não foi só de transmissão, foi energético também. Nós não tínhamos energia suficiente. Da onde vem a energia do Brasil? Você acumula água, produz eletricidade com essa água. A partir de um determinado momento, paramos de acumular água e passamos a usar a usina hídrica para não alagar só, eles chamam a fio d'água. Bom, aí, quando acabou o nosso uso de energia hídrica de forma significativa, nós tínhamos duas hipóteses, as do Centro-Sul, tá? Nós tínhamos duas hipóteses. Colocar no Brasil térmica, que é poluente. Por quê? Queima. O que queima a térmica? Gás é poluente, muito mais poluente que uma térmica. Mas você não tem gás suficiente para colocar só térmica a gás. Então, tinha de ser ou a carvão, ou a diesel, ou a óleo combustível. Tudo isso é a maior poluição, produz a maior poluição que você possa imaginar. Por isso é que, quando você vai para as reuniões de combate ao clima, a coisa mais difícil de reduzir é a energia. No Brasil, não, pela quantidade de energia hídrica que nós ainda temos. Nós esgotamos um pedaço e mantemos o outro. Então, veja bem, é absolutamente inverídico que Belo Monte alaga a aldeia indígena. A aldeia indígena mais próxima de Belo Monte está a 100 quilômetros. Além disso, é impossível o Brasil abrir mão da eletricidade, da hidroeletricidade. Primeiro, por isso que eu falei, por uma questão ambiental seríssima. Nós vamos ter um nível de poluição, de padrão de país sem água. Mas também pelo outro motivo, é muito caro. É extremamente caro, porque com a água você não paga a água. Com o gás, com o óleo combustível, com o óleo diesel ou com o gás, você paga. E quem paga é a tarifa de energia.
Então, a opção pela hidrelétrica foi por isso. Eu acho que você está confundindo. O que o governo está fazendo é outra coisa, porque nós criamos uma legislação de proteção de terras indígenas. Essa legislação existia. E de áreas de proteção ambiental. Eles querem rever as áreas que nós decretamos como terras indígenas e proteção ambiental. É isso que eles estão fazendo. Não é a Belo Monte. Belo Monte eles não têm o que fazer mais. O que eles estão fazendo é reduzindo terras indígenas demarcadas e diminuindo áreas de proteção ambiental, áreas de florestas nacionais, né, as flonas, e áreas que, de outra forma, era proibido exploração mineral ou agropecuária. É isso que eles estão fazendo. Eu acho isso gravíssimo. Agora, eu não concordo que no Brasil a opção seja termoelétrica. A gente faz termoelétrica para garantir segurança, mas não faz a gente faz hidrelétrica para garantir abastecimento. We're running out of time. I think we have time to squeeze 2 more questions. Is there a question about the topic of defending social rights in South America? Specifically on this topic? Abrindo, sim, não estou dizendo que não foi. Excuse me, I didn't say it was, but a pergunta dela foi sobre Com direitos certeza. sociais. No, in South America more broadly. Não, isso não era. Não, mas abrir um pouco para a América do Sul também. Bom dia, senhora Dilma. A minha questão era exatamente isso. Eu vim aqui para ter uma ideia diferente do que a mídia transmite da senhora e não melhorou, ao contrário. Eu acho super... não é profissional a forma que a senhora falou aqui. A senhora veio fazer campanha, como sempre. O PT só existe uma religião e não outra. A senhora veio... Silêncio. Silence, please. Lhe chamaram, a senhora foi convidada aqui para falar sobre social rights. É cheio de estudantes, muitos tiraram o tempo deles para talvez verem a senhora com a sua competência de presidente falar de todos os programas sociais, ver o que funcionou, o que não funcionou, o que pode ser usado em outro país da América Latina. Não, é política e só existe o PT. 14 anos de PT, e fora isso, tem outros... Não estou defendendo político, não estou defendendo. O tema é social rights. A senhora veio para cá falar nisso e não falou, fez só propaganda petista. Please, I urge you to remain calm. We will take another question, given that this was not a question. Boa tarde. Vou tentar falar primeiro em português, depois em espanhol. Sou colombiano. Vou dizer uma coisa primeiro para responder a senhora. Simón Bolívar decía que nos han dominado más por la fuerza que por la ignorancia. Le pido que, por favor, se informe más respecto al Brasil. En segundo lugar, estimada presidenta, porque sigue siendo presidenta para muchos latinoamericanos que la queremos. ¿Desde qué punto de vista pudo haber habido un error para que se produjera ese que llaman lawfare, ¿no? Ese hecho de utilizar la ley de manera injusta para cometer fines políticos atroces como intervenciones militares u otras? Desde segundo lugar, ¿qué podrías decirnos para que
desde Latinoamérica, desde aquí de Europa, los latinoamericanos, promovamos lo que está escrito ahí, defender los derechos humanos en Sudamérica y no que hayan todas estas cosas tan horribles que están pasando como lo que tú acabas de mencionar, un 20% de menos en las contribuciones sociales que tú y el compañero Lula y el ejemplo de muchos como el presidente Chávez, Kirchner y otros han promovido en América Latina. Un abrazo gran colombiano y hasta la victoria siempre, compañera. Olha, eu queria te dizer uma coisa. Eu acredito que a América Latina, nesse período que começou em torno do início dos anos 2000 e se estendeu até agora, ela teve uma característica importantíssima. Ela nadou contra a corrente. O que é nadar contra a corrente? Enquanto no resto do mundo você tinha um grande fortalecimento da financiarização, ou seja, a dominância do neoliberalismo ela está baseada na financiarização, no primado do setor financeiro sobre o setor produtivo. E isso produziu, nos Estados Unidos e na Europa, mas principalmente nos Estados Unidos, isso é visível, na Inglaterra também, produziu um aumento extremado da desigualdade. Então, um homem branco sem formação universitária, nos Estados Unidos, ele ganha, hoje, o que ganhava, segundo o senhor Piketty, há 20 anos atrás. Então, essa sensação é uma sensação de perda, de desigualdade, de perda de expectativa, que leva e que tem levado a uma série de fenômenos políticos que muda completamente a sociedade, tornando a sociedade passível de votar nas mais diferentes hipóteses, inclusive de salvadores da pátria. Bom, o que acontece é que, na América Latina, nós tivemos, até em alguns casos, nós convivemos com certos aspectos da financiarização. Mas a vontade política dos governos, você pode olhar, quase todos os governos da região tiveram uma redução brutal da desigualdade. Eu falo da Argentina, falo do Uruguai, acho que em outros países se verificou isso, na própria Venezuela, na Colômbia, em parte. Então, você teve uma grande, vamos dizer, um resgate do papel da América Latina nessa década. Acho que hoje a situação é bem diferente. Acho que tem uma onda conservadora varrendo a América Latina. A saída da Cristina Kirchner do governo, né? Está havendo lá uma grande deterioração social também. Então, tem de ver em todos os lugares em que está havendo deterioração social, um lapso, onde está havendo essa deterioração social, para que a gente entenda que há um enquadramento da América Latina. Porque nós fomos uma região do mundo que tivemos grandes sucessos nesse período. Nós nos organizamos, criamos fóruns próprios, como a Unasul, a CELAC, a própria CELAC, e isso permitiu que a gente criasse uma possibilidade grande que estava em construção de um mercado comum entre nós. Nós também conseguimos intercambiar políticas sociais, trocar experiências. Então, nesse momento, eu acho que foi algo muito bem sucedido. Mas nós temos de estar alerta, não vamos esconder o céu com a peneira. Hoje, você tem um avanço do conservadorismo de forma generalizada. O risco, para voltar aqui no título, o risco é que os ganhos sociais, as conquistas sociais obtidas, elas estão sendo revertidas de uma forma ou de outra. Elas estão sendo revertidas e isso tornará
essa região do mundo, que sempre foi uma região desigual, uma região em que primava, né, uma concentração brutal de riqueza e que estava sendo revertido, ela vai retornar, vai haver um retrocesso. Nós temos essa possibilidade democrática que está datada. Querendo ou não, quem quer que seja, vai ter de debater no Brasil. Terá de debater política. Por quê? Porque tem uma outra coisa gravíssima. Quando um Estado ou um governo não responde às demandas da população, a população acha esse Estado, esse governo, irrelevante. Quando ela acha o Estado e o governo irrelevante, e quando ela começa a perder direitos, ao invés de conquistar, quando a política, aí, no caso, o Estado, passa a ser quase um inimigo, o que acontece? Abre-se espaço para toda sorte de alternativas, que são alternativas que permitem o surgimento de propostas de direita, de propostas neofascistas, de propostas de um nacionalismo tosco, que faz com que tudo que não seja igual a você seja inimigo. E aí o convívio democrático é comprometido. E a política passa a ser algo como se fosse um xingamento. A democracia nasceu coladinha com a política. Não existe democracia se não se tem uma proposta de política no sentido digno da palavra. O que é? Pensar no conjunto da sua comunidade, do seu país, da sua região e do mundo. Política é isso. Isso é política. Okay. We have time for one last question, so I would ask you to keep it really short. S'il vous plaît. I hope it's a question. Para frente ele não olha. Uma pergunta curta, por favor. Boa tarde, senhora Dilma. Muitas emoções hoje. Domingo eu estive aqui, eu fui ao seu encontro, porque eu tenho que falar rápido. A pergunta é o seguinte, eu vivo muitos anos aqui e eu tenho o maior prazer de votar. Eu me sinto integrada aqui. E gostaria de saber por que nosso Brasil, a população é obrigada a votar. Porque quando eu tenho metade da minha vida no Brasil e metade aqui. E no Brasil, eu não tinha prazer para votar. Não importa o presidente ou o prefeito, eu não tive prazer, por causa que a obrigação me fazia um desgosto. E hoje estou aqui pelo meu marido, que me falava tão bem, fala bastante bem do Brasil e admira a senhora. E para minha irmã, que sempre acompanhou o PT. Eu nunca fui política, mas eu sempre tenho orelhas para escutar e compreender um pouco. Muito obrigada. Olha, eu acho que essa questão do voto obrigatório é uma tradição no Brasil. Eu também já não tive gosto nenhum em votar, viu? Então, nós meio que compartilhamos, em alguns momentos, essa reação. Mas, em qualquer hipótese, isso eu aprendi, viu? Não achava isso assim, não. Aprendi com tudo o que ocorreu na minha vida. Eu acho que sempre a gente não pode... O que nós não podemos fazer é nos omitir. Você pode perder, mas você não pode se omitir. E por que você não pode se omitir? Porque a atividade de participação, eu acredito que tem de ampliar, inclusive, a democracia e não estreitar ela. Tem de ampliar a participação das pessoas. As pessoas, elas ficam incomodadas quando elas não decidem, quando elas não são sujeitos. Ninguém de nós gosta de não ser sujeito. Então,
quanto mais, e uma parte dessa ampliação não é o governo que faz. Quem faz é a sociedade organizada e ativa. Então, vota sim, viu? On that note, unfortunately, we ran out of time. President Rousseff has other commitments. We've already passed 1:30, which was the end point of this debate. I would like to thank you all for your questions. The debate continues, and please join me in thanking President Rousseff for her presence here today. Gente. Pode ser uma outra foto com os estudantes brasileiros? Filho, agora você escolhe quem é estudante. Ah, não, desculpa, Não, Bete. Dá um abraço. Ela pode fazer a foto dos dois lá fora? Não. Hã? Você vai que ela? Ele fez a foto. Só um minutinho que a gente